Olá, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo dia do nosso quarto seminário de Educação Empreendedora em Engenharia. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Esse é o segundo dia de muito conhecimento, é claro, muita troca de experiências dentro do tema que neste ano é a Educação Empreendedora em Engenharia para melhorar o mundo. Neste ano, então, o seminário está sendo realizado aqui na SATIC e hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais da nossa instituição. A gente vai mostrar para vocês o que a gente faz aqui na SATIC. Por isso estão aqui comigo, então, o nosso pró-reitor de Pesquisa e Inovação da SATIC, Luciano Bilésimo. Luciano, bom dia. Bom dia a todos. Está comigo aqui também o nosso coordenador do curso de Engenharia Mecatrônica, João Mota Neto. Bom dia, Mota. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom dia. E também o nosso pró-reitor de Ensino e Extensão, Giovanni Castellan. Bom dia, Giovanni. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os participantes. Beleza. Para quem não sabe, a SATIC é a Associação Beneficente da Indústria Carbonífera de Santa Catarina. A instituição é formada, então, em 3 pilares. A gente tem aqui o Colégio SATIC, tem também o Centro Universitário SATIC, que é o Unisatic, e também o Centro Tecnológico SATIC. Por aqui, então, os alunos recebem suporte e são incentivados a apostar em suas ideias desde o momento em que ingressam aqui no ensino infantil, passando pelo ensino fundamental, médio, técnico do Colégio SATIC, até quando concluem a jornada acadêmica na Unisatic, que aí passando pelos cursos de graduação, pós-graduação e também mestrado aqui da nossa instituição. A instituição, dia após dia, aposta em um ecossistema de inovação que leva a ciência e a tecnologia para dentro das salas de aula. Além disso, o Centro Tecnológico SATIC, o nosso CT SATIC, como é conhecido carinhosamente, oferece recursos que possibilitam que os estudantes estejam conectados a diferentes linhas de pesquisa e recebam também suporte para entrarem no universo corporativo. São iniciativas, é claro, que aproximam os alunos das indústrias da região e também fomentam o empreendedorismo, facilitando o percurso para aqueles que queiram criar, então, o próprio negócio. E para a gente iniciar, eu vou passar a palavra para o nosso pró-reitor Giovanni Castellan, para dar as boas-vindas a todos, falar um pouquinho da nossa Unisatic. Bom dia a todos os participantes do quarto seminário de engenharia. Cumprimentar a todos, em especial o professor João Mota, o professor Luciano, por estarem apoiando e dando suporte a essa iniciativa, né? Estão bastante envolvidos. E dizer que a educação empreendedora está no nosso radar. Já há alguns anos a gente já vem preparando e traçando estratégias, e tendo iniciativas e executando planos de ação nesse sentido, porque a gente quer que o nosso aluno seja um solucionador de problemas, que resolva problemas reais da indústria, e essa competência não se cria de uma hora para outra, se cria com várias iniciativas, com a questão da mudança nos trabalhos de conclusão de curso, com um viés mais mercadológico, com um estudo de mercado, com modelo de negócio, não ficando só no modelo científico acadêmico. Então é um salto importante que a gente deu, e a gente pode contribuir com esse seminário falando das nossas experiências, das nossas iniciativas, coisas que deram certo, coisas que deram errado, enfim. Mas para nós é muito importante estar participando desse seminário, porque a gente acha que pode contribuir, pode aprender e fazer com que o nosso aluno saia cada vez mais preparado, com esse foco tanto na parte do hard, né, da competência técnica, mas também quanto à questão atitudinal, que a gente sabe que hoje as empresas estão requisitando tanto uma coisa quanto outra. Perfeito. E falando nessa questão de empreendedorismo, eu acho que o nosso tema tem muito a ver com o que a gente faz aqui na SATIC, né, Giovanni? Aqui dentro do Centro Tecnológico SATIC, do CT, a gente tem inúmeras iniciativas que fomentam o empreendedorismo da região, também de todo o estado de Santa Catarina. É um espaço que abre para que alunos e também para que pessoas da região venham, tem uma ideia inovadora aí, eu quero tirar a ideia da cabeça, botar no papel. A gente tem vários espaços para isso. Um deles é a nossa incubadora de startups, o Colearning, aqui da SATIC. Quem está lá no Colearning, que vai nos apresentar o espaço e vai nos mostrar como funciona esse ecossistema, é a Heloise de Lima. Bom dia, Elo, tudo certo por aí? Bom dia, Felipe. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Sim, está tudo bem aqui no Colearning.
Para a gente apresentar um pouquinho para vocês, hoje o Colearning SAT, que é a nossa incubadora, está com 20 startups nas diferentes áreas: saúde, meio ambiente, tecnologia, né, desenvolvimento de software, hardware, até produtos, né, e algo que a gente compreende ser muito importante para esse ambiente colaborativo. Como vocês podem dar uma olhadinha, as nossas startups, elas ficam em áreas distintas, a gente pode dizer que são ilhas, e ali eles conseguem compartilhar vivências do dia a dia e experiências, e algo que é muito importante também, e que, conversando um pouquinho com cada um deles, uma palavra que se destaca é o networking, né? Isso é importante independente da área que a gente está, no momento da nossa graduação e também quando a gente vai para a indústria, mas aqui o que a gente desenvolve com o pessoal também é essa parte de comunicação, e para a gente entender um pouquinho mais, né, o que é desenvolvido aqui e o aporte que a SATIC oferece para essas startups, eu convido para cá o Vicente Varela, que é o nosso host aqui do Colearning, para explicar um pouquinho. Vicente, tu consegue falar um pouco o que a SATIC oferece para as startups, né? Qual é o aporte que a gente oferece para eles? Bom dia, Lô. Bom dia a todos que nos assistem. Sejam bem-vindos aqui ao Colearning, incubadora da SATIC também. O nosso papel aqui como incubadora é prestar uma assessoria e ajudar essas startups no seu desenvolvimento e na consolidação de mercado. A gente não faz isso sozinho, nós temos uma série de parceiros e mentores que nos auxiliam nessa caminhada também, que prestam esses atendimentos a essas startups conforme as demandas que surgem também. Além disso, a SATIC tem uma série de eventos e workshops que a gente acaba realizando durante o ano, que são de temas relevantes para a realidade que essas startups passam hoje, né? Como tu mencionaste, a gente tem 20. Dessas 20 tem uma curva de maturidade bem ampla, onde a gente tem que entender como é que eu faço quem está começando agora também, conseguir se consolidar e ganhar um pouquinho mais de mercado e chegar num patamar legal de desenvolvimento, assim como a gente tem startups que já passaram por diversos programas de aceleração. O nosso papel é fazer com que cada um deles consigam gerar cada vez mais notas fiscais. Perfeito. Então, não é só o ambiente deles estarem aqui em contato com eles, mas sim dar essas mentorias, né? Assim, ele pode ter desenvolvido a ideia, mas eles precisam de algum auxílio. Tu pode citar para a gente quais workshops já foram realizados durante esse ano, para o pessoal ter o entendimento da variedade de temáticas que são tratadas? Sim, sim. Até inclusive no mês passado a gente realizou o que a gente chama do Conselho dos CEOs, né, onde a gente traz os temas que eles estão enfrentando dificuldades. A gente trouxe a área de CS já, trouxemos planejamento de fluxo de caixa, planejamento estratégico de marketing. Então, tudo que está ligado diretamente com o desenvolvimento e taxa de sucesso, digamos assim, dessas startups, a gente faz uma pesquisa com os CEOs aqui de dentro e busca trazer cada vez mais esses temas de acordo com a realidade que eles estão enfrentando. Né? É um acompanhamento desde o início, né, e segue na evolução da startup. Exatamente, funciona quase como realmente uma incubadora de bebês. Né? Nos primeiros passos a gente está ali com o objetivo de te oxigenar o teu sistema, o teu desenvolvimento, e não de sufocar, muito pelo contrário. A gente quer que todo mundo que está aqui cresça cada vez mais, porque o sucesso da incubadora ele está inteiramente ligado com o sucesso de quem está aqui dentro. Claro, isso é verdade. E falando um pouco desse sucesso, né? Tu poderia dizer, assim, alguns números, dados de quantos clientes essas 20 startups, né, reúnem, o número já capitaneado? Então, a gente está completando agora, nesse mês que está se iniciando, a gente vai completar 3 anos de operação. Nesses 3 anos a gente já bateu, agora a gente está batendo 1.600.000 de faturamento. A ideia é que a gente consiga atingir 2,5 milhões ainda nesse ano de faturamento acumulado de quem está aqui dentro. As startups elas têm mais de 1.000 clientes hoje, então já é um número bem legal também. Algumas ainda não estão no mercado, então esse número tende a aumentar cada vez mais, sempre está crescendo. Em termos de investimento, a gente já conseguiu capitanear mais de 3,5 milhões de reais das startups que estão aqui dentro do Colearning também. Então a gente vai sempre buscar estar trazendo e aumentando esses números cada vez mais para estar entregando mais valor para quem confia no nosso trabalho. É realmente uma sinergia, né, da instituição, Exatamente. Quem está incubado aqui. E agora, só para a gente finalizar, eu queria que tu explicasse o que o Colearning está pensando para os próximos anos, né? Qual a visão da nossa incubadora? Bom, a gente já tem um roadmap feito, né, que a gente quer atingir a marca de 40 startups até o ano de 2024. Toda pertinho? Já está pertinho, essa margem ela está cada vez se apertando mais, mas a gente já está também, inclusive, em processo de expansão, orçando novos ambientes. Quem sabe aí, se der tudo certo, de alguns projetos que estão rolando, a gente consiga também algum novo prédio
Então, o nosso objetivo é cada vez mais crescer, trazer mais startups para dentro da SATIC para fomentar o empreendedorismo e a inovação, tanto dentro da SATIC quanto fora também e na nossa região. Né? Perfeito, Vicente, muito obrigada. Obrigado Para também, você Elô. também trazer essas informações, um pouquinho da tua experiência aqui no Colearning. E é isso, né, Felipe? É um crescimento contínuo com todas as startups, né? A gente não pensa só em uma, é uma colaboração de todos. E logo mais eu vou voltar com algumas informações também, a mais do Colearning, e com algumas histórias, né? Porque a gente está aqui para contar histórias, explicar um pouquinho das startups, então logo mais a gente volta falando sobre novas startups e também quem trabalha nessas startups. Voltamos com você, Felipe. Perfeito, Elô. Elô, agora são 9 horas um pouquinho mais de 9 horas da manhã. Eu tô percebendo que o pessoal aí tá um pouquinho lento para chegar. Como é que tá a movimentação aí no Colearning? O pessoal tá chegando agora? Isso, algumas startups, acho que depois eu vou conhecer a Ada, ela fica um pouquinho aqui no canto, ela não apareceu, mas a equipe tá cheia. Conversei com algumas startups, algumas pessoas hoje, como está esse friozinho, essa chuva aqui no sul, estão em home office, mas logo mais aqui vocês vão poder acompanhar pra gente que vai estar mais completo, mais cheio. Beleza, eu falo porque pro pessoal que está nos acompanhando de casa, o Colearning é um ambiente que normalmente está muito cheio, essas mesas estão sempre bem lotadas, o pessoal das startups está sempre aí ocupando bastante esse espaço. Hoje o pessoal está demorando um pouquinho mais para chegar normalmente, então talvez chegue mais tarde, e agora também tem essa facilidade do home office que acaba facilitando também e fazendo com que as pessoas trabalhem de casa, né? Mas então tá, obrigado, Elô, daqui a pouco eu te chamo de volta. Até e mais. o Colearning, então, até mais. E o Colearning, então, ele é um espaço que abre essa possibilidade de empreendedorismo, né, Mota? E para a engenharia é muito importante, tanto é que muitos engenheiros estão ali no Colearning trazendo essas ideias para criar o próprio negócio. Eu queria saber um pouquinho de como o curso de engenharia acaba preparando os estudantes para que entrem nesse mundo de empreendedorismo. Os nossos alunos, quando iniciam na engenharia, eles são imersos em várias disciplinas voltadas ao empreendedorismo, que resulta nos alunos, nos nossos nos egressos que ontem deram a sua participação no congresso. Nós tivemos a participação do Gabriel, do William, que eles relataram que durante a graduação eles tiveram contato e foram incentivados pelos professores a empreender. Tanto que o William comentou que o Pascoal foi um dos grandes incentivadores, que observou no William o potencial, sugeriu leituras, na disciplina do Pascoal foi mobilizada para essa questão do empreendedorismo. Somado a isso, o Centro Universitário da SATIC também vem implementando outras práticas, como criatividade e inovação, que o professor Marius, da Noruega, colocou como ponto-chave para a questão do empreendedorismo, porque tu precisa ter a ciência associada com a criatividade, e ferramentas e métodos para isso. E a gente está colhendo esses frutos quando a gente tem um seminário, no 4º seminário de educação empreendedora, de onde 5 ex-alunos fazem o seu relato contribuindo e dizendo assim, olha, fiz tal curso dentro da Unisatic, participei de uma trilha de inovação e essa trilha me despertou para ser empreendedor e a SATIC conseguiu me acolher através do Colearning e me dar o suporte necessário para tornar essa ideia uma empresa de sucesso. E é muito bacana, porque normalmente quando a gente fala, pelo menos o pessoal aí mais com uma visão um pouco mais limitada, quando a gente pensa assim, às vezes em engenharia, pensa que não, é só para atuar ali nas indústrias ou algo do tipo. Só que tem muito espaço para que para que engenheiros criem seus próprios negócios também, e aí para criar ideias inovadoras das mais diferentes. Por exemplo, tem engenheiros aqui no Colearning que tem startups que é para criar uma bicicleta que é de madeira, ou então que apresentam soluções tecnológicas para as empresas, soluções para as áreas da saúde. Então tem muito espaço, e esse ecossistema de startups é um ecossistema que está crescendo cada vez mais, e eu acredito até que seja uma tendência, né, Blésimo, para esse futuro, porque quanto mais as pessoas estão encontrando problemas, mais buscam soluções, e uma das formas de solucionar esses problemas é criando startups, né? Então, bom dia novamente, né? Como formação de engenharia que eu tenho, percebo que um dos grandes benefícios que esse tipo de formação traz é a capacidade de fazer com que o formado, que a gente chama de coeficiente de viração, né? Que é aquela ideia de encontrar uma demanda, um problema e transformar isso em realidade.
em solucionar de fato isso, né? Acho que o engenheiro de formação ele traz muito essa capacidade. E então essa dinâmica de resolver problema e transformar isso em solução acaba sendo um grande celeiro para a formação de startups, né? Esse exemplo que tu falou dessa bicicleta de madeira tem muita simulação de alto nível ali, né? Muito estudo de materiais, muito estudo de resistência de materiais, né? E culmina com um produto de fato que vai ser entregue no mercado. Não é nenhum protótipo, né? Já é o produto. E esse é o outro ganho. Não só uma engenharia para fazer os protótipos, mas sim com conhecimento para transformar esse protótipo num produto e se colocar no mercado, que é onde nós começamos a gerar riqueza e com isso a gente gira a economia e consegue absorver novos talentos. Perfeito, eu acho muito bacana essa questão de ter ideias inovadoras e de ter ambientes, ter projetos que facilitem essa consolidação dessas ideias. E só que além disso, além de eu ter uma ideia inovadora, eu acredito que esse suporte, esse incentivo, ainda no ambiente escolar, ele é muito importante. E aqui na Unisat, que os professores eles têm uma metodologia que acabam incentivando também os alunos a adotarem essa questão do empreendedorismo, né, Giovanni? Sim, Felipe. Nós temos uma metodologia intitulada SATIC 2030. A questão do 2030 se relaciona diretamente aos ODS, aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, do qual nós somos signatários. É uma metodologia baseada em iniciativas empreendedoras, em despertar a criatividade, em todas as áreas do conhecimento, particularmente na área de engenharia. Nós temos transversalmente a todos os cursos de engenharia a disciplina de criatividade e inovação. É um diferencial nosso que faz com que o estudante de engenharia consiga aprender processos criativos, né? Criatividade, na verdade, não se aprende, se desenvolve, né? E nós também temos a nossa pré-incubadora, o Co-Creation, que hospeda ideias de pessoas, de CPFs, né? Para que depois possam, quem sabe, migrar lá para o Co-Learning, que se transforma em CNPJs. E também temos o ECC, que é o Empreendimento de Conclusão de Curso, que o aluno pode optar, ao invés de fazer o TCC tradicional, que todos conhecem, criar um modelo de negócio a partir da sua ideia, né? Vindo ao encontro do que o Luciano acabou de reportar. Então, são iniciativas concretas, reais, que estão rodando dentro dos currículos. E nós não vamos ficar por aí. Nós estamos fazendo uma alteração bastante substancial no modelo curricular das engenharias, possibilitando que o estudante possa estudar de forma não linear, flexibilizando, né, concedendo módulos de estudo de acordo com uma necessidade mais imediata do futuro engenheiro. Então, são alterações assim que a gente julga disruptivas, porque a gente não vê isso nos currículos tradicionais das engenharias, mas as próprias DCNs estão cobrando isso, né? O próprio PFC, o Projeto Final de Curso, já está na DCN, e nós começamos a discutir isso antes da publicação. Então, é um caminho sem volta, e para a gente poder fazer com que a área de engenharia, que vem perdendo muitos estudantes ao longo dos anos, consiga recuperar, né, e consiga colocar profissionais no mercado, porque a demanda por engenheiros no mercado aumenta cada vez mais e a procura pelos cursos é cada vez menor. Então tem uma discrepância aí. Nós não podemos ficar parados nesse sentido. E é muito bacana, porque normalmente a gente tem as ideias, as pessoas têm as ideias e não sabem como validar essas ideias, né? Então aqui na SATIC a gente tem todo esse suporte para que o aluno, desde que tenha a ideia ainda dentro das salas de aula, ele consiga então saber qual passo seguir para transformar talvez essa ideia num modelo de negócio, para criar aí um CNPJ. Então a gente tem a pré-incubadora que prepara esse aluno para talvez criar essa ideia e transformá-la numa empresa, e aí depois então esses alunos têm a possibilidade de virem para o Co-Learning, que é onde é a nossa incubadora de startups, que possibilitam então que essas startups sejam impulsionadas e aí consigam alcançar onde nem o céu seja o limite, talvez, porque realmente as startups que estão incubadas aqui, elas estão com modelos de negócio que já têm grandes clientes, já têm investimentos, investidores, e isso é muito bacana.
E dentro desse ambiente de inovação que a gente está falando aqui dentro do Centro Tecnológico, além do colearning, a gente tem também o cobusiness, que é um espaço que a SATIC oferece para que as empresas que queiram se reinventar, as empresas já tradicionais no mercado, que queiram se reinventar, elas tenham então esse espaço para planejar um futuro inovador. E quem vai nos trazer mais informações, quem está lá no cobusiness, que está dentro desse ambiente, é o Lucas Jorge, e vai nos mostrar um pouquinho como é que funciona o cobusiness. Lucas, bom dia. Oi, Felipe, tudo bem? Bom dia. Bom dia, professor Mota, aos nossos pró-reitores, pessoal que está em casa vendo a gente. Bem, como você disse, eu estou aqui no cobusiness, onde vocês estão também, o pessoal pode ver aí atrás de vocês o cobusiness. Esse espaço onde as empresas chegam aqui para essa parte de inovação. Esse é o último prédio que foi feito recentemente nessa parte de inovação. Nós temos aqui hoje 7 empresas, tá? O Grupo Esos, Grupo Ibrap, Empresas Rio Deserto, Librelato, Farben, Imbralite e a própria SATIC. Elas ficam nesses espaços aqui que estão atrás de mim, vocês podem dar uma olhada. Depois o Jean também vai mostrar outra câmera enquanto a gente conversa. Em média, 50 pessoas trabalham aqui todos os dias. Tá? E eu trouxe hoje a Samira dos Santos Ortolan, que é gestora do programa cobusiness, para falar um pouco com a gente. Pode chegar aqui, Samira, bom dia. Explica para o pessoal, então, quem é que pode fazer parte do cobusiness. O programa ele visa atender as empresas da região, trazendo todo o suporte para elas estarem inovando, seja no desenvolvimento de novos produtos, novos serviços ou modelos de negócio, para elas estarem se posicionando à frente dos seus concorrentes no segmento delas. E o que as empresas elas encontram de vantagens de estar aqui no cobusiness, né? Por que ela se interessa em vir para cá? Além do programa proporcionado por espaços de inovação, elas conseguem ter sinergia entre elas para estarem desenvolvendo novas oportunidades também. Então, a gente também tem o foco em conectar eles com o ecossistema de inovação e startups com sinergia com o negócio delas, né? Então, assim, a gente acaba também fomentando a cultura de inovação dentro das organizações. Certo. E hoje a gente tem trainees aqui, né, que são alunos da Unisat e que vêm fazer aqui o quê? O que esses alunos fazem aqui dentro do cobusiness? No início do programa, a gente abre um processo seletivo para acadêmicos da Unisat, de todas as fases e cursos, onde os trainees eles têm um papel de estar atuando diretamente com o time estratégico da empresa e a alta direção. Então, eles são os agentes principais no processo para o desenvolvimento e execução das oportunidades propostas pela empresa. Tá certo, então, obrigado. Obrigada, Lucas. Então, Felipe, isso é um pouquinho aqui do cobusiness. Vou devolver aí para vocês, mas eu sei que depois a gente vai voltar aqui, que eu vou falar com a parte dos trainees também. Volta para você, Felipe. Obrigado. Valeu, Lucas. Lucas, eu preciso te perguntar se o cobusiness ele está em Londres, porque com a elegância que vocês se apresentaram aqui para mim, eu imaginei que fosse, no mínimo, um correspondente internacional. Você aí, a nossa entrevistada também, Samira, não sei se é pré-requisito para estar no cobusiness, tem que ser assim elegante ou não? Sim, eu geralmente não estou aqui, mas sempre que vem o pessoal está muito elegante, fiz questão de estar assim também. E fez muito bem aqui na SATIC, que normalmente o pessoal vem muito arrumado, né? Muito bacana essa questão desse ecossistema de inovação. Obrigado, Lucas, pelas suas informações. E aí, falando um pouquinho desse sistema aqui no cobusiness, a SATIC acaba tendo esse espaço também para se aproximar das grandes indústrias, né, Blésimo? E uma parte que eu acho bacana é que a SATIC já tem essa conexão com as indústrias, né? E aí o cobusiness veio, então, para acabar consolidando essa parceria entre SATIC e indústrias. Não, a SATIC, a gente está instalado geograficamente num polo industrial, né? Nossa escola tem 63 anos e 63 anos ela fala de tecnologia, desde a época da aprendizagem industrial até hoje, né? Que a gente tem mestrado e parceria com doutorado. Nós temos um programa aqui que é um programa de inovação corporativa, onde a ideia foi trazer essas grandes empresas para se instalarem fisicamente dentro da nossa instituição para fomentar novos negócios aqui dentro, né? Cada 10 empresas que
que procuram a gente, 9 têm carência de mão de obra, não é privilégio da nossa região, é uma questão global, a falta de mão de obra especializada. E o nosso programa ele tem uma relação direta com o envolvimento de acadêmicos preparados para trabalhar junto com os colaboradores dessas empresas que se instalam aqui para desenvolver novos negócios. Esses novos negócios podem ser melhorias no processo produtivo ou novos produtos mesmo para a empresa. Então nós temos uma metodologia que essas empresas acabam absorvendo aqui, é um programa de 12 meses, um início, um meio e um fim, onde o fim são essas soluções que essas empresas procuram aqui. Elas saem do seu dia a dia, da sua operação, que sufoca as novas ideias e acabam vindo para a nossa instituição. Cada uma tem uma sala física, mas a ideia é que essas empresas saiam das suas salas e venham fomentar em grupo novas soluções. Temos tido bastante sucesso com esse modelo. Roda uma série de trainees aqui dentro da engenharia. A engenharia acaba sendo a fonte de matéria-prima nobre para que essas soluções aconteçam, né? E estamos muito felizes porque nós temos N cursos de engenharias aqui, né? E acabamos colocando os nossos alunos em uma condição de mercado também privilegiada, porque já trabalham num nível estratégico e tático das empresas aqui. Então esse é um grande ganho que a gente tem proporcionado. Se falamos ali do co-creation, do co-learning e do co-business, né, são níveis de maturidade do que a gente chama de inovação, que embora seja um nome já batido no mercado, né, mas a gente trabalha a questão realmente dos novos negócios. Desde lá o co-creation, no nível acadêmico, até o co-learning, CPF querendo CNPJ e o co-business já, empresas instaladas no mercado, um nome, né, bem impregnado no nível de clientes, que vem para cá justamente para absorver o que a engenharia pode oferecer para eles, né? E entregar novas notas fiscais, que é o que o empresário procura quando vem aqui. É como se fosse uma válvula de escape, né, para esses empresários que saem ali daquele meio tradicional da correria do dia a dia e acabam encontrando aqui no co-business essa possibilidade de conseguir parar um pouquinho para pensar em ideias inovadoras, trazer aí projetos que podem melhorar toda essa questão, esse sistema que é tradicional das empresas. Então é bom para os empresários e é bom também para os nossos acadêmicos, para os estudantes, pelo programa de trainees, já que possibilita aí que esses estudantes, ainda que estejam em âmbito escolar, em âmbito acadêmico, já consigam ter esse primeiro contato com as empresas. E é um programa que tem feito muitos alunos, né, Giovanni, se interessarem, muitos alunos estão aqui dentro, atuando como bolsistas, e está crescendo esse número cada vez mais, né? Esse número cresce cada vez mais, a gente fica muito contente. O mercado está muito carente de mão de obra, os nossos alunos estão sendo bastante disputados, mas nós também, com as nossas próprias iniciativas, nós também demandamos alunos, nós precisamos que os nossos alunos estejam integrados nessas iniciativas, né, de diferentes níveis de maturidade, como o Luciano pontuou, co-creation, co-learning, co-business. Nós temos alunos envolvidos nesses 3 estágios e também temos os nossos egressos que acabam praticando intraempreendedorismo dentro das empresas, se destacando, se tornando líderes, né? A gente não necessariamente que o nosso aluno, quando esteja formado, que tenha que montar a sua própria empresa. Ele pode praticar o empreendedorismo trabalhando como colaborador de uma empresa já estabelecida e quem sabe futuramente montar a sua própria empresa. Mas o que é mais importante é esse perfil de liderança que a gente dá para o nosso aluno. Nós temos vários cases de alunos de diversas instituições do mesmo curso que trabalham na mesma empresa, onde os nossos egressos exercem funções de liderança. Então é porque eles entregam algo a mais do que o conhecimento técnico, que é fundamental, mas se torna uma commodity. O diferencial justamente são as questões atitudinais que a gente trabalha, são as soft skills, que também é a palavra que está na moda, mas que a gente não trata como modismo, e sim como necessidade, porque o mercado nos pede isso. E então tudo contribui para que a gente consiga dar essa formação adequada para o nosso acadêmico.
E é muito bacana também, porque tem alunos que saem da SATIC, que se formam aqui na SATIC, se formaram, e agora foram para atuar em grandes empresas, estão atuando nas empresas, e agora com essas empresas voltaram aqui para a SATIC para atuar no co-business. Então é muito legal essa conexão que a gente acaba criando com as empresas. E eu sou obrigado a perguntar para ti, Mota, que está mais ligado a esse meio das engenharias, o que você acha, a sua opinião? Empresas no meio da engenharia também precisam se reinventar? Como é que para ti está essa visão de futuro? Com certeza, Felipe. A evolução é fato. E essa questão de reinventar, buscar o que a gente chama de smart money, para que tragam novos produtos e atendam às novas dores da atualidade, é necessário essa junção entre ciência, através das engenharias, através do ensino, associado com as demandas da indústria, onde é um ganha-ganha. O aluno que está aqui, quanto trainee, junto com as empresas, aprende uma realidade. Como o Giovanni colocou, pode ser um empreendedor que no futuro vai montar sua própria empresa, e as empresas também têm acesso a uma mão de obra qualificada que a gente vem com muito carinho estruturando no centro universitário. Perfeito, muito bacana mesmo. E aqui no nosso Centro do Tecnológico, a gente tem esse ambiente, esse ecossistema de inovação, de empreendedorismo, mas ele inicialmente foi criado para dar espaço também a projetos de pesquisa. Então, o CT ele abre espaço para que pesquisadores avancem nesse âmbito científico. Uma das frentes de pesquisa, então, é o CCS, que é o Espaço de Captura e Armazenamento de Carbono aqui da SATIC, onde está a Marli Vitali, que eu vou dar o bom dia agora para que ela nos apresente melhor como é esse espaço, esse ambiente de pesquisa. Bom dia, Marli. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos que estão nos acompanhando, nossos corretores, Mota, todo o pessoal desse seminário da ABEIX que acompanha essa transmissão aqui direto da SATIC. Bom, eu falo aqui da planta piloto, né, conhecido prédio da planta piloto aqui no Centro Tecnológico, que abriga algumas das principais pesquisas que hoje a instituição está desenvolvendo, que ela encabeça, e muitas delas lideradas por engenheiros. Aqui comigo está o engenheiro químico Tiago Fernandes de Aquino, que hoje coordena o Núcleo de Energia e Síntese de Produtos. Bom dia, Tiago, bem-vindo a essa transmissão. Bom dia, é um prazer falar um pouquinho sobre o que é feito aqui na instituição, em termos de desenvolvimento, principalmente em escalas pilotos. Tem uma linha que é muito forte aqui, que os pesquisadores do Centro Tecnológico desenvolvem, que envolve a captura de CO2, que é algo que o mundo inteiro discute. E o Tiago vai explicar um pouco para a gente como é que iniciou toda essa parte de pesquisa envolvendo a captura de CO2. Primeiramente, a captura de CO2 é algo tecnicamente resolvido, né? São tecnologias já bem maduras, né? Estabelecidas em usinas de óleo e gás, né? Em refinarias de petróleo. O problema que o mundo inteiro busca, né? A solução para isso é a questão econômica. Né? E aí nasceu esse projeto de captura de CO2 aqui na instituição, né? Em parceria com laboratório americano, né? Com empresas americanas e com instituições nacionais. Desenvolvemos isso desde a bancada, né? Até a escala piloto. Então, primeiro tem que provar em escala de bancada, né? Trazendo aí um horizonte de viabilidade, a gente transforma isso numa escala piloto. Então, nesse laboratório, a gente tem a planta de captura de CO2, né? Uma tecnologia única na América Latina. E a gente sempre a gente precisa de mão de obra, e aí o papel da engenharia, dos alunos de engenharia é fundamental. Basicamente, mais de 80% dos profissionais que atuam são formados na instituição pela engenharia da instituição. Então, é um bom modelo que a gente forma os acadêmicos aqui e absorve a vontade. E nesse processo, né, a gente testou a captura de CO2 por adsorção, um material sólido, né, que usa zeólitas, né, um material sólido que pode ser produzido a partir de resíduos, é uma outra linha da equipe, né? E a gente teve uma primeira fase de 3 anos, né, que teve resultados promissores. A gente conseguiu bater de 30% a 50% de CO2, o que viabilizou aí uma aprovação de uma segunda etapa. Agora nós estamos que é essa fase que a gente está... Estamos agora, né, a gente está em manutenção na planta, preparada
São mais 2 anos de testes para atingir 90% de captura. Né? E é o percentual que todo mundo trabalha, né? Eu falo de várias empresas mundiais em busca dessa viabilidade econômica. Né? Então, esse é um dos projetos, talvez o projeto mais pujante aqui do grupo, né? Do próprio CT, porque a gente sabe que é uma demanda e está iminente mundialmente. Né? Tiago, o nosso reitor, o professor Guilherme, estava comentando dessa parceria que há com a indústria, né? Dessa forma de sempre estar procurando demandas do setor industrial e trazendo para cá para desenvolver pesquisas. Eu queria que tu falasse de uma outra pesquisa que também está em andamento aqui, que envolve muito essa parceria com a indústria. Os projetos que a gente desenvolve aqui em escala piloto tem sempre o envolvimento de uma empresa fomentando o projeto. Né? Aconteceu isso com o projeto da captura CO2. O segundo projeto que a gente desenvolve é na área de resíduos da mineração de carvão, onde o enxofre é um grande problema ambiental, se você não simular um combustível. E esse enxofre ele pode ser convertido em produtos de alto valor agregado. Então, foi isso que se propôs nesse projeto. O projeto também começou embancado com o envolvimento de estudantes de engenharia. E hoje a gente roda uma planta piloto na produção de produtos químicos, sulfitos, metabisulfito de sódio, produtos químicos de grande uso. O Brasil importa mais de 90% desse produto. Então, a gente está numa fase final de operação, né, no levantamento de viabilidade econômica. E também envolvimento de profissionais, professores da instituição, para fazer a engenharia econômica, né? E colocar realmente, fazer pesquisa aplicada, voltada para o mercado. Então, o envolvimento com empresas é fundamental do ponto de vista da inserção no mercado, porque as empresas exigem sempre, que eu acho que é muito positivo, uma viabilidade econômica que justifique elas colocar todo aquele investimento. O Tiago pincelou também que a gente tem aqui uma ligação muito forte com a formação do profissional. E aí eu queria ver contigo assim, como é que é receber esse jovem acadêmico, esse jovem engenheiro que vem para cá e renova com a sua energia esse trabalho de vocês também. É muito gratificante. A gente também está na sala de aula, o pesquisador ele não pode estar só no laboratório. Você está na sala de aula, ele precisa conhecer a realidade, né, dos processos, mas ele também tem que ter o papel de formação do aluno. Né? Então, isso acontece, essa troca, né, para a implementação, absorver esses alunos, né, e a gente vê o crescimento deles ao longo de um TCC, depois de uma dissertação de mestrado. É muito importante também trazer esses alunos para fazer uma pós-graduação no tema demandado pelo projeto. Então, você tem duas entregas. Uma é a formação do aluno, né? E a outra é a entrega para o projeto. Então, uma via de movimento interessante. Minha tese de doutorado também foi um exemplo disso. Né? A gente entregou para o projeto uma linha de produção de zeólitos e, ao mesmo tempo, me formei nesse sentido. Então, é uma via de movimento muito interessante. Então, esses alunos, depois de formados, né, capacitados, contribuem para rodar os projetos, para operar equipamentos, para fazer suas produções, e daqui a pouco eles estão orientando os alunos que estão entrando. Então, é um belo ciclo. Um terceiro projeto que a gente tem é o de produção de zeólitas a partir de símbolos. Então, são 3 projetos pilotos e que a gente tem a participação aí das empresas, né, e uma vida de capacitação e informação. Joia. Tiago, obrigada por enquanto. Gente, para mostrar que realmente a gente tem essa formação e essa junção com a parte de pesquisa e academia, quem vai conversar com a gente agora é a engenheira química Rayane da Cruz. Tudo bem, Rayane? Tudo bem? Certo? Bom dia a todos. A Rayane é egressa aqui do curso de engenharia da UFSAT. E hoje ela é uma das pesquisadoras que está à frente de um dos laboratórios mais legais que a gente tem aqui. A gente tem vários, mas um deles é o laboratório de óleos isolantes. E aí eu queria perguntar para ele o que tem de diferente nesse laboratório. Para começar, o laboratório é um dos mais novos implementados, cerca de 4 anos. Ele foi implementado através de um projeto de pesquisa em parceria com a concessionária de energia, e essa demanda surgiu principalmente pela falta de suporte
óleos isolantes. Os óleos isolantes eles caracterizam óleos transformadores, né? Então, é bem na parte de distribuição e geração de energia elétrica. Então, ele veio de uma necessidade das concessionárias serem onde analisar e fazer essas correções preventivas. Então, o laboratório é bem importante para o Estado, é o único que presta serviço às concessionárias e às indústrias da região. Temos outros laboratórios no Estado, mas de consumo interno, então, para a própria empresa, para a própria concessionária, então a gente vem para auxiliar todo mundo nesse suporte. A importância dele vem bem na análise físico-química, bem na área da engenharia química, que a gente acaba auxiliando as outras engenharias, como engenharia elétrica, para as correções de equipamentos. Então, a gente faz uma correção preventiva. A gente diagnostica o óleo e as condições do equipamento, se ele tem algum problema, se pode eleger no bairro, numa cidade, ou algum problema maior, que causa prejuízo maior às indústrias das concessionárias. Dá para ver que a Rayane é empolgada nisso, porque a gente tinha ensaiado antes 3 perguntas, tá? E ela já respondeu todas numa só, mas tem uma que ficou e para a Rayane achar que a gente está compartilhando essa sua paixão pela engenharia. Como é que é uma jovem engenheira? Como é que é a mulher nesse discutir se isso falasse? Eu iniciei aqui na SATIC também como bolsista de iniciação científica, da graduação para cá, e aí nos permite, né, aprender muito. Eu estou há 5 anos na SATIC, na frente do laboratório há 3 anos, então, como desafio é sempre aprender mais, sempre novos problemas, e a gente tem que lidar com isso da melhor forma possível, buscando diálogo, buscando pessoas novas. Como desafio para a mulher, a engenharia química hoje é predominantemente a turma, né, de formados de mulher, é uma engenharia que acolhe muito bem, mas a gente sabe que não é engenharia no total a predominância de homens. Então, essa parte técnica de laboratório, para a parte da mulher, tem um outro olhar clínico mais cuidadoso, é bem importante para a gente entregar resultados de qualidade. Aiane, obrigada pela tua participação. A gente encerra por aqui essa transmissão aqui do Centro Tecnológico, especificamente da planta piloto, e eu devolvo aí contigo, Felipe. Obrigada. Beleza, a gente se empolga mesmo, né, Marli? Não tem como não se empolgar falando de tanta coisa bacana assim. Então eu agradeço a vocês pelas informações que vocês trouxeram para a gente. Realmente é um sistema muito bacana, é um sistema muito inovador que abrange esses pilares do Centro do Tecnológico SATIC, porque na verdade uma coisa está conectada à outra, né, Bilésimo? O CT tem esses espaços que fomentam o empreendedorismo, aos projetos de pesquisa, mas uma coisa está conectada à outra, né? O pessoal fala em inovação, fala muito em software e hardware, né? Talvez tenha uma inércia menor de tu ter produtos quando trabalha nessa linha. Mas a gente aqui também foca muito a questão industrial. E para te desenvolver alguns protótipos na área industrial, talvez tu precisa de uma certa monta de recursos para executar. Então aqui no Centro de Tecnologia a gente combina muito a questão do P&D, que é a pesquisa e desenvolvimento, né? A questão da inovação e os nossos laboratórios. Somos um centro de tecnologia superavitário, né? Porque temos aqui nosso processo não é só focado em projetos de pesquisa, porque o projeto de pesquisa ele te propicia formar mão de obra, né? Capacitar, especializar, te propicia adquirir equipamentos de ponta, de tecnologia de ponta, né? De equipamentos modernos. Mas toda essa estrutura ela não sobra um resultado financeiro para existir, né? E a gente precisa então conciliar esse tipo de demanda com uma prestação de serviço. E nós realizamos 2 tipos no Centro de Tecnologia de Prestação de Serviço, que são as consultorias dessas próprias pessoas especializadas que acabam se formando, né? E os ensaios laboratoriais, que são resultados dos próprios equipamentos também adquiridos por projetos de pesquisa. Então, obviamente, dentro dos critérios de fomento desses projetos, né? Toda essa estrutura laboratorial exige um custo para existir, né? De calibração, de acreditação, de rastreabilidade. Então, a gente faz essa dinâmica, essa equação financeira fechar, conciliando a pesquisa com a prestação de serviço. E a inovação ela vem justamente pela aplicação, pela inserção que a gente está na indústria. Então, a gente, no Centro de Tecnologia, combina essas 3 áreas de atuação. Perfeito. E dentro, então,
dessas áreas de atuação. A gente já falou aqui da nossa incubadora de startups, do Colearning, a gente já falou dos projetos de pesquisa também, falamos do CoBusiness, e o CoBusiness a gente falou sobre a possibilidade de os acadêmicos da Unisatic terem essa oportunidade de ingressarem nesse sistema para conseguir consolidar os seus negócios, para conseguir iniciar suas carreiras, dar esse primeiro passo, esse pontapé inicial em suas carreiras dentro das indústrias. Por isso, eu vou voltar lá com o Lucas Jorge, que está no CoBusiness, para que nos apresente um pouquinho mais sobre esse sistema de trainees. Lucas, é contigo. Oi, Felipe. Então, mudei aqui um pouquinho o cenário para mostrar também para o pessoal mais um pouco aqui do CoBusiness. Aqui atrás de mim, a gente tem a sala do Grupo ESOS, mais uma empresa que está aqui dentro do CoBusiness. E eu vou falar um pouquinho dos trainees. Então, para isso, eu tenho aqui comigo a Lidiane Viscardi Machado, que é trainee da empresa Farben. Né? Então, Lidiane, conta para a gente aqui, quais as atividades que tu desenvolve ao longo do dia? Ao longo do dia varia muito de acordo com o processo do programa. No início, a gente desenvolve, no começo, um onboarding de oportunidades, que é para definir onde a empresa está no mercado e entender mais sobre a empresa. Depois, a gente vai desenvolvendo as ideias, fazendo uma garagem, que todas as ideias desenvolvidas. Após o pitch, que é onde é escolhida as ideias da alta gestão, a gente agora faz a validação delas. Para após, nessa fase final, a gente fazer o MVP, para botar essas ideias realmente no mercado, para ver se elas fazem sentido. Qual é o maior desafio que vocês encontram aqui no dia a dia dentro do CoBusiness? Particularmente, eu acho que é a gente parar de acreditar que o que a gente acha realmente é de verdade, assim, aquilo ali é o certo, porque a gente tem muito dessas, de, tipo, é aquilo que eu penso, é aquilo que é. E a gente vai desenvolvendo as ideias, vai usando as ferramentas, as plataformas, e a gente vê que é totalmente o oposto. O que a gente acredita que é, não é, e o que a gente acha que não é, tipo, diferente total daquilo que poderia ser. Faz graduação do quê? Administração. Administração. O que a graduação em administração te ajuda aqui no dia a dia do CoBusiness? Tudo. Principalmente porque meu curso é focado em inovação e empreendedorismo. Então, se tem alguma coisa que eu vejo no trabalho, muito provável eu vou ver no curso, às vezes no mesmo dia, vira um loop infinito. E às vezes coisas que eu vejo no curso, eu ponho em prática aqui. Então, eu tenho meio que a experiência no mercado de trabalho e a técnica de faculdade. Obrigado. Obrigada. Então, Felipe, é bem isso mesmo. O pessoal vem da graduação, aprende lá, mostra aqui no CoBusiness, ajuda essas empresas a resolver problemas que eles têm lá na indústria e assim a gente vai criando esse sistema de inovação. Tá ok? Volto para vocês aí. Perfeito, obrigado Lucas pelas informações, obrigado por nos apresentar esse ecossistema de inovação. É um sistema realmente muito importante que acaba trazendo esses alunos aí para dentro das indústrias. A gente até estava conversando aqui também um pouquinho, né, Mota? Que acaba possibilitando também que esses alunos, querendo ou não, estejam conectados com esse setor de empreendedorismo, mesmo que não estejam criando suas próprias startups, mas estão conectados sim a essa questão da inovação, do empreendedorismo dentro dessas empresas, né? Exatamente, Felipe. O nosso aluno, quando faz parte dessas empresas no formato de trainee, eles se transformam em intraempreendedores, porque eles vão junto com a empresa, junto com os CEOs, colaborar no pensar desse smart money, como trazer novas soluções, e esse intraempreendedorismo acaba fazendo parte da formação do aluno. Perfeito. E, Bilésimo, todos esses pilares que o Centro Tecnológico tem, que a gente tem apresentado aqui, estão conectados com a Unisatic, surgem então como uma possibilidade aí de os alunos terem mais espaço para apostarem em suas ideias. E eu queria que tu nos dissesse um pouquinho então de como isso é importante, né, para os alunos, para toda a nossa instituição e também para toda a região, como o Centro Tecnológico ele acaba beneficiando toda essa região que a gente está aqui envolvida. Então, a nossa escola tem 63 anos, como já foi falado. O Centro de Tecnologia é o caçula dessa história da escola. A gente inaugurou aqui a estrutura em 2013. E com o objetivo principal de fazer exatamente o que tu comentou, de absorver, né, de certa forma, não só absorver, mas impulsionar a ligação do nosso meio acadêmico com o mercado. Né, principalmente pela questão da velocidade, da dinâmica de gestão.
Então, a gente consegue ser atrativo para o mercado, para as empresas, porque a gente conseguiu diminuir o tempo de atendimento, né, para elas, sabe? E isso faz com que os nossos alunos comecem a ter esse leque de ofertas, esse leque de possibilidades de aprendizado e de acesso a empresas que vêm nos procurar porque enxergam agora na SAT uma oportunidade de resolver rapidamente as suas demandas. E aí eu já vou engatar então numa outra pergunta, porque até o pessoal que está querendo saber como é que faz para ingressar nesse sistema, né? Por exemplo, na nossa incubadora de startups no Colearning, como é que eu faço para, eu tenho uma ideia, quero criar uma startup, como é que eu faço para entrar nesse sistema? Ou até mesmo as empresas aqui no CoBusiness, como é que elas fazem para também entrar nesse programa? Então nós temos primeiro, assim, deixar registrado que não é regra ser aluno acadêmico da nossa instituição, né? Qualquer pessoa, qualquer nível acadêmico pode ser um empreendedor dentro do Colearning SAT, dentro da nossa incubadora. A forma de ingressar é mandar um trabalho para a gente, uma apresentação, um vídeo rápido de como ela está, qual é a ideia dentro de uma metodologia que a gente exige, né? Então faz um contato conosco, a gente passa um script desse pitch, né? Dessa apresentação breve, a pessoa monta essa apresentação, manda para a gente faz uma avaliação numa banca e dá um retorno e evolui conforme for de interesse de ambas as partes. Então basicamente é o envio de um material explicando qual é a ideia do negócio. Perfeito, perfeito. E quem passou por esse processo e quem enviou as suas ideias para participar do nosso programa de incubação de startups, o Colearning, é um pessoal que são ex-acadêmicos aqui também e que tiveram ideias que são muito inovadoras e eles já estão lá com a Heloísa, eu vou chamar ela de volta, para que ela nos apresente essas ideias, nos apresente esses empreendedores aí que estão dentro da startup, da nossa incubadora de startups. Elo, eu estou vendo que agora já está mais movimentado o negócio aí, né? Sim, então, o pessoal ouviu e falou assim, como a gente está trabalhando aqui, então eu vou mostrar para vocês, o pessoal aqui atrás é da Ada Lovelace, e eu estou aqui acompanhada do CEO, que é o Augusto Mandelli, e do desenvolvedor, o Jorge Dutra, mas antes de conversar com eles, eu vou te falar um negocinho. Conversando com o pessoal, eles explicaram assim, não, Elo, mas o nosso horário aqui, ele é muito flexível nas startups, então, do meio-dia à meia-noite, do meia-noite às 6, a gente está trabalhando, então aqui o ambiente está movimentado desde o início da manhã até o final da noite. E também queria pontuar que das 20 startups que estão aqui incubadas, 6 são de ex-alunos da nossa instituição. Então, isso mostra, né, essa caminhada que vem desde lá do Centro Universitário Unisatic e passa agora aqui no CT com as nossas startups. Bom, como eu apresentei para vocês, está aqui o Augusto Mandelli, CEO da Ada Lovelace, e o Jorge. E, Augusto, eu queria que tu explicasse um pouquinho essa tua experiência, né, de ter cursado Engenharia Mecânica. Você estava me contando também que é aluno egresso do nosso curso técnico do Colégio SATIC. Como é que foi desenvolver a tua ideia? Foi durante a graduação? Como é que tu percebeu assim, para criar a Ada? Não, perfeito. Bom dia a todos, né? O meu processo, como tu acabou de comentar, eu vim do curso técnico, então vim já da área de mecânica, né, lá do curso técnico. Me formei no curso técnico, comecei a trabalhar na indústria, né, e ao mesmo tempo iniciei minha graduação em engenharia mecânica. E ao longo dessa minha experiência dentro da indústria, eu fui observando que tinha uma defasagem muito grande da parte de tecnologia, né? Então, cada vez mais eu fui migrando para essa área, né? E foi com o que me inspirou a estar fundando a Ada, né? Hoje a gente desenvolve softwares basicamente focado para atender as indústrias. Perfeito. E hoje, no início era só você e hoje está contando com quantas pessoas? Isso, né? Nós iniciamos com 2 pessoas, hoje já estamos com mais de 14 colaboradores na empresa, né? Isso tudo em menos de 3 anos. E quais são as áreas, né, que o pessoal trabalha? É só desenvolvendo software ou tem pessoas de outras áreas trabalhando na área? Isso, né? Nosso core business, né? Nosso foco é desenvolvimento de software, só que como a gente acaba atendendo a indústria, então a gente tem que ter profissionais que entendam da indústria, né? Então a gente conta com alguns engenheiros que trabalham com a gente para entender melhor as necessidades e sim transcrever a necessidade da indústria com a tecnologia. Perfeito. Agora que o Jorge chegasse um pouquinho mais para cá, trocar os papéis. Isso, das cadeiras. Jorge, conta um pouquinho também a tua experiência como ex-aluno da graduação de Engenharia Mecânica e tu foi para a indústria, retornou, como é que foi? Qual foi a guinada nesse processo? Então, bom dia a todos. Então, eu entrei em engenharia mecânica, assim, não fiz nenhum curso técnico antes, entrei aqui porque a engenharia
mecânica é uma geral, assim, né? A gente vê muita coisa. Então, eu entrei, tive a oportunidade de participar do projeto Aerosat, onde eu conheci o Augusto também, foi uma Explica pro grande pessoal escola. o que é o Aerosat. O Aerosat é uma competição estudantil em que as equipes têm que construir uma aeronave remotamente controlada para carregar o máximo de carga possível. Então, ali a gente aplica engenharia assim, nos limites. Então, tudo que foi visto durante a sala de aula, a gente consegue aplicar na prática. E é onde foi assim, um verdadeiro aprendizado. Uma oportunidade muito boa. Então, eu conheci o Augusto a gente trabalhou junto um bom tempo nesse projeto. Daí, quando eu me formei, eu tive a oportunidade de ir para uma metalúrgica da região, que eu nunca tive essa oportunidade de trabalhar na indústria. Então, eu senti que eu precisava adquirir esse conhecimento para ter uma experiência maior, né? Para ter expandir os horizontes. Então, fiquei 1 ano e meio trabalhando na indústria e todo esse tempo eu sempre gostei muito de programar. Já era uma área que já durante a faculdade era desenvolvida. E conversando com o Augusto, surgiu a oportunidade, junto com a expansão da ADA, a gente já se conhecia e sempre deu muito certo, sempre trabalhou muito bem junto. Então, depois dessa experiência que eu adquiri na indústria, concluí que não era o que eu queria, assim, não era o ideal para mim e estou aqui já na ADA há 3 meses agora. Que legal, essa experiência de ter contato com diferentes ambientes também é muito importante para a nossa formação como pessoas, né? Para a gente ver qual é o nosso horizonte. Então, esse tempo tu viu que não era para ti, mas para algumas pessoas pode ser, e isso não tem problema, né? Muito obrigada por estarem participando também, contando um pouquinho da história de vocês. Isso também mostra essa conexão que a SATIC tem, né? Trouxe os meninos lá do centro universitário, estão aqui desenvolvendo a ideia deles. Hoje, o Jorge, desculpa, Jorge. O Jorge trabalha com o Augusto, que foi um colega, então isso é incrível, né? Obrigada, meninos. Obrigado. Mas não vou deixar... Agora eu vou convidar tem outra pessoa para a gente conversar. Porque para a gente falar de startups, a gente precisa conhecê-las, né? Então eu convidei para estar conversando com vocês o CEO da Prospect, o Gabriel Mello, que também é engenheiro mecânico, para estar contando um pouquinho da sua história. Gabriel, conta aí para o pessoal como é que você iniciou a Prospect. Então tá, bom dia a todos aí. Quando eu entrei na SATIC para fazer engenharia mecânica, uma das vantagens de estar na SATIC já, né, é tu começar a graduação e já ter possibilidade de começar a trabalhar também. Porque todas as indústrias olham para cá e querem contratar quem está trabalhando aqui, né? Pela qualificação e tal. Então, eu tive essa oportunidade. Logo que eu entrei na SATIC, eu já comecei a trabalhar numa grande empresa aqui na região. Fui da área do PCP, manutenção, vendas, então atuei em todas as áreas e vi todos os problemas dessa empresa. E aí, quando eu trabalhava como PCP nessa indústria, eu vi que tinha um problema muito forte no setor de compras, né? PCP e compra sempre num atrito, assim. PCP é planejamento e controle da produção. Então, controla a produção, compras tem que comprar. E aí eu vi que tinha uma dor ali e eu resolvi aplicar a Prospect nessa dor, né? Então, hoje nós somos um marketplace para empresas. Então, tudo que uma empresa precisa, ela encontra dentro da nossa plataforma. Sem precisar fazer cotação, ele busca o produto, clica no menor preço possível, bota no carrinho e compra. Então, basicamente, um mercado livre para a indústria, né, para empresas. E eu queria que tu contasse também hoje da tua equipe, né? Como é que você... Desde quando você começou aqui, né? Foi em que ano? Foi em 2019, desde o dia 1. Desde o dia 1º, então, que iniciou. Começou a incubadora, eu estava aqui dentro, 8 da manhã, trabalhando. Perfeito. E conta como é que foi esse crescimento da tua startup, né? Nesses teus 3 anos aqui dentro, como é que tu viu a tua evolução com o apoio, né, da incubadora? Legal. Eu até converso com o Augusto. Aqui na incubadora, a gente consegue se comunicar muito bem com todo mundo, né? Então, eu converso muito com ele do dia que a gente começou até hoje, o grau de maturidade acabou aumentando muito, né? Então, a gente troca bastante ideia, tem muito workshop, tem muita mentoria, né? O que acaba ajudando a gente a crescer. E nesse crescimento, a gente começou a crescer como empresa, investidores começaram a olhar para a gente, né? E a gente hoje é acelerado por uma das maiores aceleradoras do país, que é a Stars Aceleradora, que também tem uma parceria com a SATIC, né? Então, estar aqui é muito bom, né? Vale muito a pena, porque abre portas, abre conexões e ajuda aí no caminho das pedras. Que legal. Eu acho que esse mesmo é o contexto e é o objetivo do Colearning, né? A gente está conectando as pessoas, independente
as áreas de atuação que trabalharam ou que se formaram, né, é um ambiente muito conectado. Sim. Gabriel, muito obrigada pela sua participação. E, Felipe, a gente encerra aqui no Colearning mostrando, né, todo esse ambiente conectado, que as pessoas estão aqui em movimentação. Então, é um trabalho muito legal, muito bacana ver essas histórias. E se a gente tivesse mais tempo, a gente teria muito mais histórias para contar sobre, né, as startups e esse ambiente de inovação aqui do Centro Tecnológico SATIC. Volto com você, Felipe. Sem dúvidas, e é muito empolgante a gente ver essas histórias, né, Lu? Saber que está dando certo, que as empresas estão criando asas, estão voando. Então agradece aí esse pessoal que você conversou para a gente, agradece o Augusto, o Gabriel, o outro moço, eu não vou me recordar o nome, mas agradece todo mundo aí por ter participado com a gente. E eu preciso ressaltar aqui também, Elô, que estás muito elegante com esse lenço aí que está vestindo. É o quê? Um azul pastel? Esse negócio aí, o que é? E é um mix de cores, e eu realmente estava esperando, né, que você também me elogiasse como o Lucas, mas como está muito frio aqui, né, os lenços são aqui para deixar o dia mais colorido, né, esse ambiente chuvoso que está aqui na nossa região. Com certeza, deixou o dia de nós todos aqui muito mais colorido. Obrigado, Elô, pela tua participação. Gente, falando desse ambiente, desse sistema de inovação, de startups e de ideias inovadoras, alguns dos entrevistados da Elô eram ex-alunos aqui da SATIC e isso possibilita, então, que os alunos, nossos acadêmicos do Centro Universitário Unisatic, tenham essa possibilidade de estarem empreendendo, sim, e até mesmo que isso desperte o interesse em alunos de outras instituições para que venham aqui à SATIC. Eu vou te perguntar, Giovanni, como é que esses alunos que têm interesse de participar da Unisatic podem fazer esse intercâmbio? Preferencialmente, a gente tem a opção da permuta, o que seria ideal, né? Que a gente está aberto a receber alunos de outras instituições. Se fosse possível que o nosso aluno também pudesse, no regime de permuta, também ter a experiência em outro local para ter essa troca, né? Então, porque os alunos, depois desse intercâmbio, eles poderiam relatar suas experiências e fazer com que ambas as universidades crescessem. Nós já recebemos, inclusive, alunos de outros países. Nós temos, antes da pandemia, né, nós tínhamos um programa de intercâmbio que acabou sendo muito prejudicado pela questão da pandemia, mas nós já recebemos alunos de outros países e a questão do idioma, do desafio de aprender outro idioma é bem interessante. Mas para estudantes brasileiros também a gente está aberto para receber, para montar um currículo de disciplinas que sejam equivalentes, que possam ser aproveitadas, né, para que o aluno possa aprender coisas diferentes, possa estar aqui, possa conhecer o sistema de inovação, quem sabe se tornar um bolsista também, né? E considerando que na nossa incubadora, que o Colearning também é possível que se trabalhe à distância, é possível que se faça isso também, então está aberto para quem quiser conhecer, que possa trabalhar estando num ponto mais longe daqui, né? Então também isso é possível, estamos abertos aí a qualquer iniciativa nesse sentido. Perfeito, é ciência, é tecnologia, é inovação, né? Giovanni, eu já vou aproveitar então para pedir para te fazer as tuas considerações finais, já estamos nos encaminhando aí para o fim da nossa transmissão, te agradecendo pela tua participação. Eu que agradeço, Felipe, agradecer aos participantes a oportunidade de estar aqui, ao professor Mota que concedeu aqui, que organizou aqui todo esse evento, muito bem conduzido, as palestras que aconteceram no dia de ontem, toda a organização do evento em si, muito bem elaborado, né? Ainda nessa questão pós-pandemia, né? Que ainda nos prejudica de estarmos realmente presentes, mas enfim, a gente sabe todo o staff, agradecer todo o staff que está aqui atrás das câmeras, o nosso curso de jornalismo em peso, contribuindo para que esse evento pudesse acontecer. Não vou nomear porque eu vou me estender demais, mas enfim, todos muito elegantes. Então, muito obrigado por tudo. Valeu. E para o pessoal, né, Bilésimo, que quer conhecer mais esse ambiente de inovação aqui da SATIC, o Centro do Tecnológico, então, é o espaço adequado para isso. Eu vou deixar o espaço para te fazer as suas considerações finais também. Então, como egresso de instituição pública, né, de formação de engenharia, eu fiz escola técnica na SATIC. Depois, na época, não tínhamos os cursos de engenharia aqui na instituição, né? Fui fazer minha formação em engenharia de produção mecânica
numa instituição pública. Cursei mestrado e doutorado também em instituição pública. E na SATIC a gente sempre teve um grande desafio, que é fazer com que o mercado enxergasse nós como uma solução, né? E isso a gente conseguiu fazer. Tentamos uma série de projetos aqui, muitos deram certo, alguns não deram tão certo, mas a gente vive assim, né? Com a coragem de querer fazer o diferente, de trabalhar bastante e fazer com que as coisas deem certo. Estamos bastante satisfeitos de como as coisas aconteceram aqui na instituição, até de uma forma bem rápida, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, temos problema de estacionamento de veículo aqui, né? De tanto movimento de empresas e pessoas, colaboradores, professores, pesquisadores que frequentam a nossa instituição. E isso é um excelente problema que a gente quer resolver. Então eu deixo o convite para todos que quiserem conhecer o que a gente fez, o que a gente faz e o que a gente vai fazer aqui na instituição. Nós somos uma instituição filantrópica, né? A gente gosta de compartilhar o que a gente faz e é nesse sentido que a gente convida a todos para nos conhecerem, né? Os contatos estão aí, né? E também, claro, agradecer a oportunidade de estar mostrando a nossa instituição, que a gente tem muito orgulho de mostrar. Nós sempre achamos que mostrar é a melhor forma de apresentar o que a gente faz aqui, né? E a gente adora mostrar a nossa instituição. Então, convido a todos a conhecerem a nossa instituição, de fato, né? Virem aqui e degustar um pouco do que a gente trabalha aqui com muito carinho. Obrigado. Perfeito, obrigado, Bilésimo. E passo a palavra também para o João Mota Neto, nosso engenheiro aqui, para fazer as considerações finais. Então, estendo o convite a quem está nos assistindo, que venham nos conhecer o Centro Tecnológico, a Unisatic. Também venham nos conhecer pelos projetos de iniciação científica, como a robótica de combate, o Aerosatic e o BAGE, que são projetos que envolvem também os alunos. E já deixar aqui o recado que, concluindo a participação da SATIC nessa visita técnica, nós vamos fazer um intervalo de 5 minutos e vamos iniciar a visita na cerâmica, de revestimentos cerâmicos. Perfeito, então. Estiveram aqui comigo falando um pouquinho mais sobre a SATIC, o pró-reitor de Pesquisa e Inovação da SATIC, Luciano Bilésimo, o pró-reitor de Ensino e Extensão do Centro Universitário Unisatic, Giovanni Castellan, e o coordenador do curso de Engenharia Mecatrônica, João Mota Neto. Eu sou o jornalista Felipe Gabriel e eu preciso agradecer aqui também a nossa equipe que esteve empenhada nesse evento, os jornalistas Lucas Jorge, Marli Vitali e Heloísa de Lima, que nos apresentaram o melhor da SATIC, e também a nossa equipe técnica que cuidou aí de toda essa parte de transmissão, captação de imagens, Adailton Martinello e também Jean Vieira. A todos fica aqui o nosso muito obrigado, nosso reconhecimento pelo excelente trabalho. Se você quer saber mais sobre a SATIC, quer nos conhecer mais, tem as nossas redes sociais, que é o @colégio SATIC, Unisatic e Centro do Tecnológico SATIC, e também no nosso site, né, unisatic.com.br, tem aí todas as informações de tudo, de todo esse ambiente, esse sistema inovador que a SATIC oferece. Muito obrigado pela visualização de vocês, pela audiência, e a gente fica aqui à disposição de todos, é claro, para que queiram conhecer mais a SATIC, e desejando um restinho aí de evento excelente para todos. Finalizando, né, hoje o 4º Seminário de Educação Empreendedora em Engenharia. Muito obrigado a todos e até a próxima.